Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 15. Vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor hoje à noite, porque eu tenho certeza que Ele há de falar ao nosso coração de um modo particular. Segundo Crônicas, capítulo 14, do versículo 9 até o 15, até o final do capítulo, que é o versículo 15. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Chamou Asa ao Senhor, seu Deus, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém? Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, o texto, para os que chegaram agora, é 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 9. Por favor, deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Eu creio que muitos de nós estamos atravessando momentos de intensa luta, momentos de fazendo travessias significativas, enfrentando batalhas que muitas vezes nós olhamos e dizemos: eu não sei como é que eu vou vencer essa situação, porque a coisa está extremamente difícil, e eu olho para todos os lados e eu não encontro saídas humanas. Mas eu queria dizer a você hoje que esta luta que você está enfrentando, esse momento de dificuldade que você está enfrentando, essa luta não é sua, mas de Deus. Amém? Amém. Eu creio que o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós hoje para nos encorajar, nos fazer recobrar o ânimo e confiar somente no Senhor nessa situação específica da qual cada um está acercado. Então eu queria só situá-los um pouco a respeito desse texto. Ele mostra um episódio ocorrido no reinado do rei Asa, rei de Judá. Asa sucedeu seu pai, que era Abias. Ele fez o que era reto e bom diante do Senhor, e por causa da sua fidelidade, Deus deu repouso à terra e havia paz. Só que num determinado momento, mesmo a despeito de toda a fidelidade do rei Asa, levanta-se Zerá, o etíope, comandante do exército de Faraó, contra o pequeno e despreparado reino de Judá. E aqui nós perguntamos: por
que sofre o justo? E essa é a pergunta que nós sempre fazemos na hora do sofrimento, principalmente quando nós conhecemos a vida de determinadas pessoas que andam retamente na presença de Deus e são tão perseguidos, tão assolados. Nós sempre perguntamos isso, mas o que eu queria salientar hoje é que todo aquele que procura andar piedosamente sofrerá perseguição, sofrerá aflições. E muitas vezes os inimigos do homem são da sua própria casa. E eu queria chamar a sua atenção para que você compreenda melhor o texto. O rei Asa fez uma grande reforma religiosa no seu reino, levou o povo a consertar as suas veredas, pedir perdão pelos pecados. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos, aboliu o culto nos altos, quebrou as colunas místicas que haviam, derrubou os altares de incenso, derrubou todos os postes ídolos, ordenou ao seu povo que buscasse ao Senhor, seu Deus, o Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Asa edificou as cidades fortificadas, cercou essas cidades com muros. E como havia paz na terra, o contingente militar do pequeno reino de Judá era muito pequeno. E o texto nos informa, quando nós lemos a partir do primeiro versículo do capítulo 14, nós descobrimos que o contingente militar era formado por 300 homens que manejavam pavês, que eram escudos longos e lanças. E da tribo de Benjamim haviam 280 mil que traziam escudo e atiravam com arco. Então 300 mil de Judá, 280 mil de Benjamim. E o texto diz que eram todos homens valentes. Mas mesmo assim, o contingente militar, para defender aquele pequeno rei, preste atenção a isso aqui, era de 580 mil homens. O nome do comandante militar, chefe do exército de Faraó, era Zerá, que significa aurora, e representava a inauguração de um tempo novo de poder bélico internacional. E aquele comandante, ele estava no auge da sua carreira, ele não perdia uma batalha e comandava um exército formado por 1 milhão de homens, presta atenção, 1 milhão de homens, mais 300 carros de guerra. E esses homens todos se levantaram para exterminar o pequeno reino de Judá com apenas um contingente de 580 mil homens. Ouviram isso? Então, queridos, a intimidação tem sido sempre a arma preferida do adversário para atingir o povo de Deus. E nós precisamos ficar atentos para cada vez que nós estamos cercados de uma situação que nós sentimos medo, nós nos angustiamos em espírito naquela situação, porque nós olhamos com olhos humanos e a coisa do ponto de vista humano é tão feia que nós dizemos, não, eu estou acabada, eu não tenho como vencer essa situação, a coisa está dificílima. Mas eu queria lembrar você hoje, o medo, ele gera ansiedade, que por sua vez gera alguns tipos de depressão e outras patologias emocionais. Mas todos nós temos medos muitas vezes abissais, medos que têm nos paralisado como servos de Deus. Mas será que não é hora de nós pararmos e dizer, chega, eu vou confiar no meu Deus, eu vou repetir essa palavra de fé, eu vou declarar isso em nome de Jesus, porque o meu Deus reina, o meu Deus é Senhor da minha vida e é Senhor dessa situação. E eu queria chamar a atenção mais uma vez da igreja, que o Senhor, diante de tudo isso, preparou a sua palavra de uma maneira linda,
E segundo alguns estudiosos da palavra, alguns teólogos, eles dizem que o Senhor nos ordena 366 vezes em sua palavra a não temer. E por que nós tememos? Porque nós não confiamos totalmente no Senhor. Todos nós. E eu não estou trazendo uma palavra de acusação a você ou à igreja, não. Eu me incluo nisso. Nós precisamos exercitar essa confiança todos os dias e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Que a sua oração, que a minha oração seja essa: Senhor, eu confio em Ti. Eu não tenho como lidar com essa situação, mas eu ponho meus olhos em Ti, porque eu sei que o Senhor está na frente de todas as coisas e o Senhor tem o melhor para mim. Então, o que fazer em uma demanda como a do rei Asa? Clamar ao Deus vivo e pela fé esperar a sua vitória em nome de Jesus. E o salmista no Salmo 121, versículos 1 e 2, ele ratifica essa ideia e ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu gosto demais desses versículos. O clamor de Asa ao Deus vivo foi uma vitoriosa arma de guerra. E muitas vezes, eu acho que essa semana eu estava conversando com alguém sobre isso, eu acho que não sei se foi alguém que está aqui, e eu dizia: olha, muitas vezes a gente diz assim, mas eu só posso orar. Orar é tudo. Orar é uma santa subversão, orar é uma conspiração santa com o Espírito de Deus, através da qual nós desbaratamos exércitos, nós saltamos muralhas, nós mudamos histórias, mudamos realidades. Então ore, ore e ore, clame, 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 e a sua resposta virá em nome de Jesus. São muitas as ocasiões em que nós encontramos servos fiéis de Deus assolados por batalhas cruéis, onde o inimigo é violentíssimo e sem dó nem piedade se levanta contra esses servos para destruí-los. São muitas as aflições dos justos, mas ao mesmo tempo é nesses momentos que descobrimos a fé necessária para enfrentá-las e vencê-las em nome de Jesus. Qual o propósito dessas duras provas na vida de um servo de Deus? Amadurecimento espiritual. É aquele momento onde nós estamos ali sendo testados por Deus, e é um tempo também de concertos. Repare que o rei Asa, ele fez uma grande mudança para as irmãs que chegaram agora. Nós estamos vendo o capítulo 14 do segundo livro das Crônicas, a partir do versículo 9. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos voltar a esse texto. O autor de Hebreus traz a ideia da corrida em um estádio, e como atletas espirituais temos obstáculos a transpor, desafios a superar e uma corrida a empreender. Nós não podemos nem retroceder, nem desanimar. Por isso é necessário nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Aí nós recorremos a outro herói da fé, que é o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. E o texto lido fala ainda sobre essas lutas e desafios que enfrentamos enquanto peregrinos e forasteiros nessa terra. É sempre bom voltarmos às experiências dos servos de Deus do passado, rastrearmos essas experiências, percorrermos as páginas da Bíblia, fazermos
fizemos uma grande varredura nessas situações, para que nós possamos sair das nossas lutas, encorajados por esses heróis da fé, por esses homens de Deus e mulheres de Deus que viveram no passado, mas que nos deixaram princípios nessas experiências que não podem ser desprezados por nós. Aí eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Quais os elementos ou quais os princípios da atitude de Asa que podemos aplicar hoje às nossas próprias lutas, às nossas próprias demandas? Veja aí na sua Bíblia, o primeiro elemento da atitude de Asa que nós podemos aplicar à nossa vida é o reconhecimento do poder ilimitado de Deus. Parte A do versículo 11: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Amém? Amém. E ele bradou isso, ele clamou isso diante de Deus na sua oração. Ele confessou a sua fragilidade, ele disse que era pequeno, ele disse que não tinha como lidar com aquela situação. Ele fez, em outras palavras, a mesma oração feita por um outro servo de Deus, que foi o rei Josafá, lá no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. O rei Josafá olha também para uma situação. 3 grandes exércitos se levantaram contra o pequeno reino de Judá outra vez, e ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eu não tenho como lidar com essa situação, mas os meus olhos, eles estão postos em ti. Então nós vamos exercitar essa fé viva, nós vamos colocar os nossos olhos em Deus. Não se deixe intimidar pelo tamanho do seu adversário, pela quantidade daqueles que se levantam para demandar sua paz, porque você serve a um Deus vivo e toma a sua causa em suas mãos. Então é preciso reconhecer sim nossas limitações, fraquezas, dando sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, reconhecendo que só Ele é Deus e que só dele vem o nosso socorro. Ele ouve, Ele atende ao nosso clamor e, sobretudo, atende ao clamor daqueles que andam em fidelidade e integridade na sua presença. Tem um texto na palavra que diz o seguinte: nenhum bem o Senhor sonega aos que andam retamente. Asa havia tapado as brechas de legalidade, foi encontrado íntegro e o Senhor o visitou em sua angústia. Por isso é tão importante a gente estar sempre confessando pecados, reconhecendo as nossas transgressões, nos voltando para Deus, pedindo que o Senhor nos perdoe as transgressões, apague os nossos pecados, porque nós pecamos diariamente, por pensamentos, por palavras, por ações, por atitudes. Nós precisamos estar sempre reconhecendo esses pecados diante de Deus, pedindo que o Senhor nos purifique, que o Senhor sonde o nosso coração, se há em nós caminhos maus, que o Senhor possa nos tirar, nos livrar desses caminhos maus e nos conduzir ao caminho eterno. Mas Asa, ele não só reconheceu o poder ilimitado de Deus, aí vem o segundo elemento da atitude de Asa que nós podemos usar nas nossas lutas diárias. Ele confiou em Deus, apesar do tamanho do exército inimigo. Olha que coisa interessante. E na parte B do versículo 11, ele diz o seguinte: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Não basta reconhecer que o Senhor tem um poder ilimitado, é preciso confiar no Senhor, que pode resolver aquela questão, mudar aquele cenário, mudar aquela história e nos fazer vitoriosos em nome de Jesus. A postura de fé de Asa, bem como a sua ousadia, já havia sido experimentada também por outro servo de Deus, que era Davi, quando venceu o gigante Golias. E no Salmo 18, versículo 29, que é um salmo de Davi, ele diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas.
Então, queridos, um só com Deus é maioria. Que nós possamos crer nessa verdade e avançarmos na força que o Senhor supre. Que nós possamos declarar a nossa fé hoje diante de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele disse: nós cremos, por isso falamos. Nós crer e confessar. O mesmo Espírito que rege a fé para a salvação, rege a fé para a vitória. Porque nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca Jesus como Senhor e Salvador, para que nós sejamos salvos. Nós também precisamos confessar Jesus como Senhor da nossa vida, como aquele que tem o controle soberano da nossa vida. Nós precisamos declarar a nossa confiança ao Senhor. Isso não é uma teologia espúria, isso é uma teologia bíblica, que nós precisamos confessar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus vivo, que muda vidas e muda história. Então diga em quem tem crido, deixe que os que estão à sua volta saibam o tamanho do seu Deus. Não difame o Senhor com a sua incredulidade. Diga que só nele está a sua confiança. Reprima a voz de choro, suprima a voz de murmuração. Levante a sua cabeça hoje e profira palavras de fé, e a vitória será sua pelo sangue de Jesus. Amém? Plante sementes de fé e elas brotarão a 100 por 1 em nome de Jesus. No Salmo 32, versículo 7, a parte B do versículo, o salmista diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém? Terceiro lugar, terceira atitude de Asa, que nós podemos aplicar às nossas próprias lutas e às nossas próprias demandas. Versículo 11, a parte C do versículo, ele reconhece que a peleja é de Deus e não de homens. Então ele diz aqui: Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ele percebeu, ele teve um insight de Deus, que aquela luta não era uma luta pessoal, era uma luta contra o Senhor. Toda vez que alguém ou alguma coisa se levanta contra um servo do Senhor, é contra o Senhor que se levanta. Então, queridos, a peleja não é do servo, mas de Deus. E quem peleja contra o Senhor, já peleja derrotado. Eu queria chamar sua atenção para 2 versículos que está em Êxodo. Não precisa abrir, só escute. Êxodo, capítulo 14 também, versículos 24 e 25, diz o seguinte: Na vigília da manhã, isso aqui aconteceu quando o exército de Faraó perseguia o povo de Deus. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Zacarias 2, versículo 5, o Senhor diz: Pois eu lhe serei, diz o Senhor, como um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Quero chamar a atenção sua outra vez para outro fato. O exemplo de Saulo de Tarso, antes da sua conversão. Ele perseguia a igreja do Senhor, ele ia para Damasco levando umas cartas com ordem expressa e autoridade para meter no cárcere aqueles que estavam seguindo o caminho. E na estrada de Damasco ele tem uma visão do Senhor. E note que na visão o Senhor não diz: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? O Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Amém? Então, qual o resultado do clamor de Asa diante de Deus? Versículos 12 a 15. Vamos lá. Versículos 12 a 15. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram todos.
Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, viu? Porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém? Então o que é que nós descobrimos aqui? Qual o resultado do clamor de Asa? Primeiro lugar, resposta do céu: clame sem desistir, e a resposta virá. Mas não clame um dia e no outro dia, eu acho que isso não vai acontecer. Não, clame e creia, e a resposta virá em nome de Jesus. Segundo lugar, o Senhor ouviu o clamor de Asa, pelejou por ele, desbaratou o exército inimigo, e o povo ainda saiu abençoado com o despojo. O Senhor faz assim, ele tira do ímpio e põe na mão do justo. Amém? Quer ter vitória nas suas demandas? Primeiro lugar, tape as brechas, confesse e abandone os pecados, derrube os altares, tire as coisas condenadas da sua vida e do seu meio, e então busque ao Senhor somente, e Ele o ouvirá. Segundo lugar, reconheça que só o Senhor é Deus, que só Ele é poderoso na batalha. Terceiro lugar, confie em Deus e não se atemorize com o tamanho do inimigo. Ele se levantou, mas vai cair em nome de Jesus. Declare a sua fé, brade para os quatro ventos em quem você tem crido, quem é o Deus a quem você serve. Se você anda em fidelidade, essa peleja não é sua, mas de Deus. E finalmente, prepare-se para a maravilha que Deus fará nessa situação. Ele despojará o inimigo e colocará em suas mãos aquilo que ele ajuntou. Ele diz a você hoje: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe e possa ministrar, continuar ministrando essa palavra ao seu coração. E nós vamos agora nos reunir para orarmos uns pelos outros. Amém?